Aprender uma língua é aprender a comunicar-se. Matriz de François. Frase dela, em um contexto em que, nesse segundo vídeo, quero dedicar um pouco a essa ideia da aplicação da psicolinguística como a primeira parte aí da nossa conversa da linguagem, e também falar aí nesse segundo vídeo da escrita, mantendo essa relação que é exatamente o que diz o nome psicolinguística. A gente tem outros segmentos de estudiosos que gostam ou tendem a separar a psicolinguística da sociolinguística. Anteriormente, no primeiro vídeo, quando eu falo que o contexto social é fundamental para a linguagem, para o desenvolvimento da escrita, e citei o Jorge Visca como a pareja familiar, ou a pareja, eu chamei de individual, tem outros nomes, como educativa. Eu estou falando de uma situação que é fundamental para o desenvolvimento do trabalho do psicopedagogo. Algumas pessoas gostam de separar essa situação quando trata do indivíduo na comunidade como sociolinguístico. Mas eu creio que o fundamental para a sua formação de pessoa que vai atuar com a outra pessoa, é mais do que a distinção das palavras, é saber a aplicabilidade, né? Então, qual a aplicabilidade da psicolinguística? Não tão diferente da sociolinguística, como alguns gostam de apontar, alguns estudiosos. Quando a gente fala alguns e não cita quem, não fica muito claro, parece que está querendo desmerecer ou tornar importante ou menos importante o que o outro diz, mas não é isso. É para dizer que você vai encontrar isso. Não, mas isso é da sociolinguística. Não. Isso é da construção do indivíduo, processo de construção do indivíduo, né? Então, a primeira coisa é assim, no meu primeiro ponto, que é a linguagem, a ideia da psicolinguística é a pesquisa, né? Então, como a linguagem é construída, como ela é formada no processo de desenvolvimento e do conhecimento psíquico do indivíduo. Como é possível a intervenção psíquica contribuir para o desenvolvimento da linguagem? A priori, se nós não tivermos o contexto em que o indivíduo está inserido, não existe a linguagem. Porque, como a François acabei de citar, né, a matriz de François, essa coisa da linguagem está ligada a comunicar-se. Mas a gente não se comunica apenas falando, a gente se comunica de várias formas. A psicolinguística está focada à linguagem. Um dos elementos, eu vou falar da escrita já, um dos elementos fundamental é a linguagem. E como ela acontece, né? Ela acontece especialmente por um processo de atuação avaliativa, que você vê os vários procedimentos que um educador aplica. Então, você, psicopedagogo, precisa entender qual é o meio ou a proposta de educação que está sendo desenvolvida com o estudante com o qual você pretende ou terá como função ajudar no desenvolvimento da psicolinguística. Porque se você não conhecer o meio ou as formas, hoje muitas vezes a palavra método, eu acho a palavra método um pouco exagerado, né? Mas é importante que você entenda fundamentalmente ali como tem sido desenvolvido o estudo com o seu, eu não vou chamar de paciente, não vou chamar de cliente, mas como o seu aluno, como o seu estudante que está aí com dificuldade no desenvolvimento da linguagem, porque o psicopedagogo é procurado nesse momento para poder ajudar o desenvolvimento de um processo que não está funcionando. Então, é fundamental, né, a permanente pesquisa sobre a linguagem usada. O que é aplicado para aquela pessoa. Se você não souber isso, como ele é ensinado, você não terá muita facilidade, ou talvez estará todo inviável qualquer possibilidade de intervenção na ajuda. A outra coisa muito importante é a compreensão de fato da escrita, né? Então, a primeira coisa, né, o que é escrita e para que ela serve.
Acho que é uma coisa assim, muito importante, porque nós temos várias linguagens, a gente conhece pessoas, tem até um livro muito interessante chamado Zero na Escola e 10 nas Ruas, que trata das questões sociais de pessoas que não tiveram acesso à escola, mas sabem fazer contas, sabem lidar com troco, sabem lidar com compra e venda. Só que nós estamos falando de uma coisa mais específica, que é a escrita formativa, que é o processo de desenvolvimento da formação da criança, que é onde provavelmente ou mais assertivamente o psicopedagogo vai atuar, exceto quando você vai fazer uma atuação clínica, né? Ou digo, quando você vai fazer uma atuação clínica é quase sempre com a criança, quando é institucional, que é uma outra abrangência da psicopedagogia, é claro que a gente sabe que ele vai ter que ver aquele meio em que está inserida a discussão e o que não é a nossa proposta aqui. A proposta aqui é pensar na psicolinguística aplicada ao desenvolvimento da criança. Então eu tenho que lembrar a importância da escrita. O que é a escrita? A capacidade de comunicação? Não, não é. A escrita é muito mais do que isso, né? Ela tem, na verdade, o registro das comunicações. Ela é uma forma de registro da comunicação e ela deve ser utilizada, ela deve ser considerada como um elemento permanente aí no processo formativo da criança, no processo formativo mesmo do adulto. E é por isso que a psicolinguística vai para a ideia do pensamento, né? Porque as pessoas não escrevem ou não desenvolvem uma escrita formal a partir exatamente do que pensa, mas ela precisa ter um pensamento elaborado para desenvolver uma escrita. Hoje em dia, fala-se muito no princípio de que o que é a chamada escrita correta, ortograficamente correta, né? Fala-se muito que o importante é entender. Mas a gente sabe, e penso que uma fala do José Saramago é muito importante, ele é um escritor que não segue as mesmas normas padrão de escrita convencional aí, e ele vai dizer que para poder escrever de uma forma mais livre, de uma forma mais própria, que é exclusividade quase dele, é preciso dominar muito essa escrita. E o papel do psicopedagogo, né, para o desenvolvimento da psicolinguística é ensinar o desenvolvimento dessa escrita e a aplicação dessa escrita. E onde é que ele vai atuar? Como eu disse anteriormente, na linguagem, né, a linguagem ou as linguagens são diversas, ele precisa estar estruturado no como é formulado o pensamento daquele indivíduo dentro do contexto que ele está, para que aquela escrita seja capaz de atender às necessidades daquele indivíduo, não só para a sociedade em que ele vive, mas para o além, para extrapolar o conhecimento do cotidiano comum, do conhecimento local, para um conhecimento da sociedade como um todo. A ideia da formação da escrita é, na verdade, voltada para que ele seja capaz de, cada vez mais, não interagir só ali no meio dele, mas ser capaz de comunicar em qualquer forma, em qualquer lugar, com qualquer grupo social, com qualquer ordem social. Então, essa ideia das ordens sociais em que compõem hoje a vida das crianças, a vida das pessoas com as quais nós vivemos ou não, mas nós as formamos, né? Porque você muitas vezes não vai atuar junto à criança, você vai atuar junto ao professor que vai atuar com a criança. Então, seu processo formativo vai ser com esse professor. E qual a orientação que você precisa dar para esse professor na área da psicolinguística? Exatamente a relação entre o desenvolvimento da linguagem, a construção da linguagem, que resulta numa construção de escrita e com as suas várias nuances, as suas várias possibilidades. A escrita, ela não é algo apenas motor, apenas técnico. Essa parte técnica motora talvez não seja a parte mais importante da psicolinguística.
A parte mais importante da psicolinguística é o pensamento do que se escreve, do que se constrói a escrita. Lembrando que a escrita é uma capacidade de comunicar, mas ela deve ser pensada como uma capacidade de comunicar com as habilidades acadêmicas no desenvolver da vida de uma criança. Sem essas habilidades acadêmicas, ele se torna uma pessoa capaz de comunicar, mas talvez com necessidades que vai carregar a vida inteira, como na hora da construção ou da elaboração de um artigo, ou de um TCC, ou algo parecido. Então, nossa interferência lá com a criança vai permear uma possibilidade de uma escrita para a vida inteira dessa pessoa.